E aí, pessoal, boa noite. Bem-vindas as mulheres sempre, né, nesse grupo, nessa conexão. É incrível, tem no grupo rapazes, mas sempre as mulheres estão presentes. Parabéns. E vamos iniciar mais um estudo, né? E como eu expliquei, né, nas outras, mas para quem está vendo agora, é um estudo sobre as chaves da consciência crística, e eu vou fazendo conforme eu sinto os temas, né? E a semana passada terminou assim, né? A Dione falando, nossa, se passaram mais de 2000 anos e a gente ainda não consegue praticar os ensinamentos de Jesus, e muita gente nem tem ainda entendimento, né? Não tem nenhum despertar. Então, isso me chamou a atenção. Aí eu trago algumas reflexões sobre isso para o nosso encontro de hoje. Mas antes eu vou pedir para a gente fazer uma conexão. Deixa eu tirar aqui. Fazer uma conexão para a gente se acalmar e chegar aqui para fazer essa reunião, esse estudo. Então, vamos fechar os olhos, vamos prestar atenção na respiração, enchendo o peito de ar, soltando. E agora nós vamos imaginar as nossas preocupações, as nossas agitações, as nossas agonias, tudo isso que leva a nossas ansiedades. E vamos pegando tudo isso, colocando dentro de uma mochila, vai tirando de você mesmo e colocando tudo dentro de uma mochila. Isso, vai tirando, vai tirando. Para todos que estão iniciando esse estudo, faça esse movimento. Pega essa mochila agora com tudo que possa tirar você da concentração, da conexão com esse ensinamento, a conexão com essas chaves e com essa consciência crística. E vai afastando. Veja você colocando essa mochila fora da onde você está. Seja fora do espaço onde você está, da sua casa, deixa lá fora. Isso. E a luz da consciência crística, a luz dourada, essa luz dourada banhando a gente, iluminando todas as nossas células, para que essa luz ative nosso DNA, nossa memória, nossa intuição, nossa sensação, para absorver tudo que a nossa alma precisa desse encontro. Que assim seja. Lentamente, vão abrindo os olhos, movimentando o corpo. Isso. E como eu falei para vocês, isso me chamou muita atenção, né? Eu não estou seguindo nenhum tipo de livro, nem Bíblia, nem as cartas de Cristo, mas sempre tem que ter uma base. E aí eu, olhando para isso, falei assim, poxa vida, né? Tantos ensinamentos e a gente ainda não conseguiu, uma grande maioria, né? E eu também posso me colocar nessa passagem que eu vou trazer hoje, é essa questão da gente soltar, realmente confiar nesse divino, nessa criação divina. Então, eu vou trazer para vocês, e aí a gente começa a fazer as nossas trocas, como sempre, né? Sempre é muito rica nossas trocas, cada um traz o seu ponto de vista, traz a sua experiência, né? Então, isso é muito, muito legal. Então, ó, eu trouxe aqui Mateus 6, de 25 a 30, porque a gente tem que ter uma base, né? Então, Jesus, esse ensinamento, ele fala muito sobre esse soltar,
Portanto, eu digo, não se preocupe com a própria vida, quanto o que comer ou beber, nem com o próprio corpo, quanto que vai, quando, quando ao que vai vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja da sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles, né? Um dos lírios, né? Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Isso é Mateus de 25 a 30, tá? Aí também ele fala em Lucas, tá? 12, do 22, né? Do versículo 22 ao 31. E ele fala praticamente a mesma coisa. Não vou ler para não repetir, ele só coloca que veja os corvos, não semeia, não colhe, não tem despensas nem depósito, mas Deus dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os pássaros? E eu acrescento algo que não tem em Mateus, que eu acho muito, muito legal. Que isso, para mim, é algo que eu sempre estou estudando, e sempre estou refletindo. Portanto, não fiquem aflitos, procurando sempre o que comer ou beber, pois os pagãos deste mundo é o que estão procurando todas essas coisas. O Pai de vocês sabe do que vocês precisam. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino dos céus, e Deus lhes dará todas essas coisas. Então, a gente já vai conversar, né? Deixa eu só sair daqui. Mas o que eu acho interessante, eu vou falar rapidamente de Salomão, né? Eu pesquisei muito profundamente Salomão, porque ele é que fez os provérbios, ele é muito sábio, né? Foi o rei mais sábio, e toda a história do rei Salomão está voltada em sabedoria, e no fundo, tudo que a gente precisa, eu acordo todo dia pedindo, é por sabedoria, né? A gente tem que ter sabedoria para as escolhas, para viver, para se conectar com a escolha certa, com a nossa missão, com o nosso dia, com tudo mais, né? A gente precisa de muita sabedoria. E ele tinha muita sabedoria. Eu acho lindo Provérbios da Bíblia, porque é um poeta, né? São poemas, né? Não é uma coisa que está dizendo. Na Bíblia a gente sabe que tem muitas coisas, né, que foi alterada. O Velho Testamento tem coisas da qual eu não gosto de estudar, que eu acho que não é de contribuição, né? Mas o rei Salomão também teve muitas coisas que eu acho que ele também não é de contribuição, mas vamos falar assim dos provérbios, que são textos poéticos, e os salmos, que foi o pai dele, que é o rei Davi, que fez, né? Então, os dois são muito conectados com Deus e escreveu. E Salomão, ele tem a riqueza maior, né? Ele é o homem mais rico até hoje, né? Eu fui pesquisar, a riqueza dele não é nem metade de um dos homens mais ricos, né? Que é o dono da Amazon e também aquele do foguete que deu ré, esqueci o nome dele. Enfim, O fala aí. Elon Musk. Isso, esse aí mesmo. Então, assim, ele foi o homem mais rico de toda a história do mundo registrado, tá? Que está registrado. E então, como ele falou, como fala assim do Salomão, que nem Salomão, sendo o homem mais rico até hoje da história da humanidade, que se tem relatos, nem ele se vestiu com a beleza de um lírio, né?
Eu acho, assim, as palavras de Jesus fantásticas, né, gente? Assim, é de uma conexão, de um pensamento, né, assim, que, nossa senhora, eu acho incrível. Mas Por só isso que falando ele do Salomão, conhece. é uma paixão. Então, só falando, assim, do Salomão, né, em relação a isso, para que as pessoas entendam e trazer um pouco para quem não sabe sobre ele, porque está na passagem. E quem quiser conversar, falar sobre essa passagem, pode falar. Depois eu vou falando junto sobre o que eu penso. Quem quiser aí começar, se não, também pode começar. Vamos ver aí. Alguma de vocês quer falar agora? Ou quer que eu fale e depois vocês falam? Eu queria comentar sobre. Boa noite, meninas, né? Boa noite. Boa noite. Então, eu queria falar, a gente se preocupa muito com as coisas, né? Se preocupa com coisa que às vezes nem tem sentido. Então, ele quer mostrar, quer falar pra gente, né? Que as aves do céu, o lírio do campo, eles não precisam de nada, eles têm a beleza deles, né? E a gente fica nessa preocupação. Ele quer dizer isso, eu acho. Que não precisa se preocupar muito com as coisas que Deus provê tudo, né? Ele sabe tudo. A gente pede, pede, mas ele sabe o que a gente precisa e ele, né? Eu acho É a fé, né? É essa questão da fé e é essa verdade. preocupação remete para mim muito à ansiedade. Para mim, essas duas passagens do texto bíblico dele, ele está falando sobre ansiedade naquela época. Isso, muita ansiedade mesmo. Ansiedade, porque as pessoas preocupadas com o alimento, com comida e como vai sobreviver, com o que vai fazer isso, né? Preocupação, né? Mas enfim, quem mais quer falar? Porque é difícil a gente não se preocupar, porque afinal nós vivemos num mundo capitalista, né? Que o dinheiro, a gente tem que ter dinheiro para tudo, senão a gente não vive, né? Então, assim, por mais que a gente fale, não, eu acredito, eu tenho fé, mas é complicado, porque não tem como a gente viver. Por mais que a gente sabe, não, o Senhor proverá, mas até que ponto ele proverá? Por mais que a gente se esforce e tudo, às vezes a coisa fica difícil. Então, eu acho que é muito essa ansiedade que você falou. Claro, tem gente que se preocupa demais, né? Mas e a nossa fé realmente ela é pouca. Mas não tem o que fazer, eu não vejo saída para isso, entendeu? Eu acho que é assim, você faça a sua parte que eu faço a minha, né? Sim. Mas é difícil, não dá para ficar sem se preocupar, né? Não Mas dá. às vezes tem gente que se preocupa em demasia, né? É. Mas eu acho que é mais para aquele tempo lá, né? Essas palavras é mais para o tempo de antigamente, né? Que as pessoas não precisavam se preocupar com nada, né? Tinha tudo. Assim, tudo na Eu acho época que deles, né? a época é diferente, o contexto é diferente, as palavras, a gente não sabe se realmente foi o que ele falou, foi o que ele falou, porque a Bíblia foi escrita. Naquela época era tudo passado mais verbalmente, porque 95% da população era analfabeta. Então era tudo passado verbalmente. Aí foi feito, sei lá, em aramaico, aí traduziu para o hebraico, que traduziu, sei lá, latim. E aí, cada tradução, a gente sabe que vai se perdendo um monte de coisa, né? E que teve numa dessas épocas que quem fazia, quem escrevia era o tal dos escribas. E eles tinham o poder de colocar só aquilo que eles gostavam, o que eles não gostavam, eles não precisavam pôr na Bíblia, entendeu? Eles achavam que não era legal, não gostei dessa palavra, eu não vou pôr. Então, eles tinham esse poder. Ele abaixo do rei era só eles. Então, quanta coisa não deve ter se perdido, quanta coisa não deve estar distorcida, né, nessas passagens que a gente lê. Então, eu acho que isso também é um pouco complicado. Teria que estudar muito a fundo e, mesmo assim, a gente nunca vai conseguir chegar no ponto real. Mas, diante daquilo que a gente tem, eu acho que é bem isso, a ansiedade que a gente vive e cada vez mais ansioso, o mundo está somente o Brasil, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, é o país mais ansioso do mundo, né? Depois da pandemia, e a falta de fé,
que a gente tem em algumas coisas, porque a gente tem fé em outras. Outro dia eu escutei um rapaz falando num podcast, ele falou, você quer provar que você tem fé? Ele falou, não tenho fé. Você não põe o despertador para você acordar no dia seguinte, você quer fé maior do que essa, porque você tem certeza que você vai acordar, por isso que você põe o despertador. Se não tivesse fé nisso, você não fazia nada na sua vida. Aí eu falei, realmente. Então a gente tem fé. A gente tem fé, só que eu acho que ela está um pouco canalizada para lados que não são muito bons. E você, Sandra? Tem alguma coisa a dizer? Eu acho assim, com certeza, a gente não tem a fé que Jesus tinha, enfim, né? A gente não chega nem próximo disso, mas assim, eu entendo o que ele quis dizer, porque a gente nós estamos vivendo uma época que as pessoas são muito consumistas, né? Comprar, comprar, comprar e ter e tal. Então, acho que foi isso muito, eu friso muito que a gente tem que viver, o melhor é na simplicidade, né? Então, assim, é o que ele diz, às vezes a gente deixa de prestar atenção no céu, na lua, no sol, nos lírios do campo, como ele diz, então, assim, prestar atenção nas coisas mais simples, que a gente não precisa, você não precisa pagar para isso, você não precisa de dinheiro para isso, né? Então, Jesus era o exemplo de simplicidade, né? Então, eu acho que quis dizer, pelo menos eu entendi dessa forma também, né? Que não é só o consumismo, o dinheiro, são coisas simples que, de repente, a gente deixa de ver por conta até da ansiedade, da correria, dessa vida louca que a gente leva, e às vezes você deixa de prestar atenção nas mínimas coisas, né? Às vezes a gente, que nem a gente que mora eu pelo menos moro em apartamento, às vezes você entra dentro do elevador, você fala bom dia, a pessoa nem responde, né? Nem responde para você. Não é? Então, assim, como que você pode ter um bom dia mas eu continuo falando, mesmo que não responda, eu continuo, porque o que a gente deseja para o outro volta para a gente. Então, são coisas simples, mas que tornam o dia da gente muito melhor, né? Porque eu acho que hoje em dia a gente é muito o ter para ser, e a gente deveria ser o ser para ter. Exatamente. Né? Então, é muito interessante, né, como vai complementando. Eu concordo com todos vocês, né, e é muito rico, né, essa troca. Eu concordo com o que a Mônica falou, porque realmente eu sinto essa energia de Jesus, no ensinamento dele eu sinto, né, essa troca, e é o que a gente tem, realmente, não tem como ter 100% de certeza que foi isso que ele falou, mas, pegando essa passagem, o que eu vejo, né? Naquela época, as mulheres não podiam falar sem a autorização do pai ou do homem, não podia sair, elas sentavam na mesa junto com os homens. Então, imagina, né? Lá também tinha essa questão de pagar muito impostos, tinha escravidão. Então, eu também acho que lá tinha também preocupação com sobreviver, sim, eram muito escassos os alimentos, se passava muita fome, era doença. Então, estamos, sim, em épocas muito diferentes, mas eu ainda vejo que esse ensinamento daquela época ainda cabe para hoje, por conta, que nem a Sandra falou, do consumismo, e quando a gente aceita, né? Tudo é uma questão de aceitar. Tem pessoas que não têm consciência de alguma coisa, elas não sabem. E é muito interessante que aquilo não acontece na vida dela, porque ela não tem essa consciência. Então, talvez a gente já tenha essa consciência, já tenha essa agitação de se preocupar. Poxa, mas é capitalista. Mas como que eu vou pagar a conta? Como que eu vou pagar aluguel? Como que eu vou pagar isso? E nessa passagem, eu acho que não está muito voltado para esse tipo de preocupação, no sentido que essa preocupação, se você tem fé
que você vai conseguir, através de um trabalho, através de um... Pode ser de qualquer forma, gente. Tem gente, eu conheço a história de uma pessoa que achou um relógio de ouro na rua. Tem gente que acha as coisas, tem gente que ganha loteria. A gente não sabe qual que é a forma. A partir do momento que você aceita com fé que você vai ter aquilo, Deus, é mais ou menos, eu vejo essa passagem, isso é mais ou menos assim para mim. Ele estava falando de lei da atração nessa passagem, né? É o que Jesus, para mim, o que ele fazia era isso. Ele sentia, ele sabia que ele ia mais ou menos passar por aquilo, mas ele tinha fé que aquilo ia levar para o mundo, que aquilo ia mudar um cronograma, que tudo que ele passasse de dificuldade, de ser crucificado, ia ter um significado, tal. Ele tinha fé. Mas e se ele morresse e nada disso acontecesse? Ele ia ser mais uma pessoa crucificada, que era vários crucificados. Era o castigo da época, né? Então, o que acontece? É esse tipo de conexão que me encanta. É o quê? É realmente ele colocar em primeiro lugar, vamos supor, essa passagem, buscai primeiro o reino dos céus, e tudo lhe será dado. Eu sempre estudo isso, eu sempre já estou estudando há muito tempo, que essa questão não é da mente, de você ficar ali, sabe, dando volta, dando giro que nem cachorro atrás do rabo, em círculo, com preocupação, com ansiedade, e com isso, com aquilo. Não é não fazer, não se preocupar, não é não agir, mas é você ter aquela questão de falar, poxa, o que essa situação está querendo me dizer, né? Uma situação difícil, essa situação que eu vou aprender com isso, porque eu tenho fé que eu estou passando por isso por algum motivo. Eu tenho fé que nada vai me faltar. Eu tenho fé que nada vai me faltar, né? Esse ano meu sabático, eu estou muito nesse negócio do fluxo. Tem coisas que eu não tenho certeza se vai acontecer, mas eu tenho fé que vai dar tudo certo. E dá certo. A gente põe intenção e tem essa fé igual a dele. Ele ia para um lugar, ele não sabia onde ele ia dormir, ele não sabia o que ele ia comer, mas ele tinha fé que o pai ia direcionar ele. A gente se perdeu disso. Eu acho que quando ele está falando dessa questão de você ter essa conexão, buscar primeiro o reino dos céus, é essa conexão desse feminino, sabe? Dessa intuição, desse sentir, e você utilizar isso para guiar os seus passos, guiar as suas decisões. Não ir no automático, que nem tá as pessoas, né? Preocupando com comida, aí eu tenho que ter essa roupa, eu tenho que viajar, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer. Eu vejo nesse ponto de vista para agora, gente, para a atualidade de agora, entendeu? E eu vejo muito ele falando de ansiedade. Para mim é claro, sabe? E as pessoas se desconectaram, a maioria. E mesmo a gente que está aqui estudando, mesmo quem está no autoconhecimento, essa conexão que eles tinham, sabe? Eu vejo, assim, essa questão mesmo de fé, né? Da fé, que vai ser do jeito que Deus quis, se não for desse jeito, vai ser de outro, mas aquilo vai acontecer, e nada de ruim vai, sabe, que nem a gente fica aqui preocupado com um monte de coisa que não acontece, uma agitação, né, que é a ansiedade, e é tudo mental, porque na realidade não está acontecendo nada. Diz que 90% dos nossos pensamentos de ansiedade do que vai acontecer não acontece. 90% das coisas que você projeta não acontecem. Então não adianta você ficar ansioso, ficar, não acontece. Lá, quando eu estava na Índia, eu achei muito interessante esse ensinamento. Eu estava num templo do Brahma Kumaris, e eu achei muito interessante, porque tinha as fotinhos assim, tipo, como se fosse colagem, sabe? De exposição. E tinha um cara, daí ele com fone, daí tinha tipo um rádio, como toca-fita antigo, né?
como se tivesse saindo som, e aí uma preocupação, um homem preocupado e meditando. Eu falei, gente, não estou entendendo. Aí eu fui perguntar para ela o que era. E ela falou que a nossa mente, lá na Índia, o que eles fazem? Eles ficam cantando mantra. É normal, você está andando na rua e as pessoas Hare Krishna, quem é devoto de Krishna? Shiva, ou Namah Shivaya, ou Namah Shivaya, Ganesha, ou Ganesha, ou Ganesha. Então, é normal você passar e eles estarem cantando em voz alta, os mantras. É super normal. Por quê? Eles dizem que nós temos os pensamentos como se fosse esse toca-fita. Você põe lá e você fica no loop de um pensamento, vamos supor. A preocupação. Ai, meu Deus, eu tenho que pagar isso. Meu Deus, não vai sobrar. Meu Deus, isso. Meu Deus, aquilo. Aquele pensamento. Então, eles sabem que eles já têm esse loop de pensamento e todo mundo vai ficar pensando. Então, para eles não ficarem nisso, porque faz sentido, o que eles acreditam é que quando você está vivendo o hoje, é o que você pensou ontem, você está vivendo o passado, que é tudo que você ficou pensando, porque você pensa, é aquilo que você quer viver e você vai aceitando. Então, eu aceito, eu pensei, que preocupação, vai ter aquela agitação, amanhã você vai ter mais aquilo, porque é aquilo que você está pensando e você está aceitando, né, para a sua vida. Então, você está vivendo o passado. Então, eles ficam cantando para o divino, porque eles acreditam que amanhã eles vão estar cantando mais para o divino, agradecendo mais e entrando mais contato com o divino, as deidades deles, e cada um tem a sua e tem milhares. Não, achei que eu sabia alguma coisa. Quando chegou lá na Índia, é um monte, aí é uma confusão, e aí eu resolvi vivenciar, experienciar tudo que tinha na Índia, menos tentar entender, porque não é que nem a gente está acostumado aqui, 3, 4, 5. Não, são milhares. Eu fui num templo e tinha 108 deuses. Cada um cada um é devoto de um. Então, assim, imagina, e a deusa da espada, a deusa do sol. Então, assim, gente, imagina, cada um tem o seu deus lá, a sua deidade, e fica mantrando. E eu achei isso muito interessante. Sim. É uma forma de você tirar a sua mente do loop e colocar num loop saudável. Achei isso muito interessante. Bem Que está de acordo com a preocupação aí, por isso que eu falei preocupação aí da nossa passagem, né? Você trocar esse loop. Mas eu não sei, eu acho que isso que está escrito aí, buscar primeiro o reino dos céus, né? Não é isso a passagem? Eu posso ler novamente, mas o que eu lembro é buscar primeiro o reino dos céus e todo o resto lhe será dado. Então, eu acho que... E Deus lhes dará todas essas coisas que a gente fica pensando. Ao meu ver, esse reino dos céus, porque eu não acredito que exista um reino com velhos de barba branca sentado lá em cima, né? Isso, para mim, eu não acredito. Eu acho que esse reino dos céus é o que você tem dentro de você, porque nós somos uma centelha divina, né? Então, eu acho que o reino dos céus é o que está dentro de você, porque a partir do momento que você confiar em você, que você tiver fé, você acreditar em você, tudo vai ser mais fácil, né? Então, para mim, nessa passagem é isso, buscar o reino que está dentro de você. Aquilo que escutar o seu coração, como todo mundo fala. E aí tudo fica mais fácil, tudo vem para você com mais facilidade. Porque, para mim, Deus fala com a gente através do sentido, coração. Sim. Agora, se você não tem um coração puro, tem um coração com mágoa, com rancor, com ódio, aí é um coração que eles chamam de coração enganoso, né? Que às vezes engana. Faz sentido, eu também acredito nisso. Aí, assim, eu não sei se a gente tem divergência de opinião, mas nós somos, para mim, nós somos a extensão dessa força maior, dessa criação divina. Então, nós somos e nós temos essa força, esse estado de ser que tudo sabe, que assim, sabe de tudo, sabe já tudo. E nós temos uma persona, que são os pensamentos, que é essa parte aqui, que é uma persona que não sabe, e se a gente fica só nela, só vai ali acreditando nela, a gente se perde nisso, que
quem está com transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, isso daí está se perdendo nessa persona, nesses pensamentos. Quando fala buscar o reino dos céus, é essa conexão desse estado de ser que é a extensão da criação divina. E sempre eu falo, né, me coloco sim, quando a gente conversa, eu acho que tem essa diferença, daí a gente conversa. Tem essa questão do eu superior que falam, né, do nossa consciência, esse estado de ser, que é o divino, que é essa abundância, criação abundante, que é tudo do universo, que já sabe tudo, que quando você acessa ela, você não se preocupa com nada, e todos nós já somos iluminados. Quando eu fui para a Índia, eu vi isso, todos nós já somos iluminados, só que a gente não tem, muitos não têm ainda esse feeling, por quê? Porque ainda não está tendo esse sentir, essa intuição, esse contato com esse ser, né? Está na persona lá, nos pensamentos. Mas nós somos extensão dessa criação divina. Quando a gente descobre essa criação divina, dentro da gente, a gente automaticamente já tem essa força divina. Por isso que eu sempre falo assim, né? Buscar o reino dos céus é interno, mas também eu sempre me coloco como sendo uma extensão, que tem algo maior do que essa persona minha aqui, a persona que nós estamos aqui. Faz sentido? Você entendeu? Não sei se é o mesmo que sempre a gente conversa, se é a mesma coisa que a gente está falando, eu e você. Eu acredito naquele que dizem que somos todos um. Eu acredito. Então, essa extensão que você fala, no meu ver, não é nós todos somos um Deus. Entendeu? Se juntar todo mundo assim, aquilo lá para mim é Deus. É a união de tudo e de todos. Isso para mim é Deus. Então, eu sou parte dele, você é parte dele, entendeu? Tudo, a planta é parte dele, o passarinho, o lírio, tudo é parte dele, ao meu ver. Tá? Eu vejo também, tudo é extensão dessa força maior. A gente tem que acreditar na gente, em primeiro lugar. Né? Porque, tudo bem, a gente tem o ego, que, como dizem, o ego é uma égua, né? Realmente é, mas se não tivesse ele também, como é que a gente não tinha como viver? Então, só que a gente tem que saber discernir um pouco as coisas, né? Mas eu acredito nisso, que somos todos um, não adianta. Não adianta você querer falar mal do outro, xingar o outro, porque ele é uma parte sua também. Você está xingando você, foi o que ela acabou de falar aqui. Ela continua falando bom dia, porque quando você fala, volta para você em dobro. As coisas boas e as ruins, né? Porque ali é você também, aquela outra pessoa. Eu acredito nisso. Sim. Essa questão de somos todos um, porque tudo aqui é a mesma matéria, né? Aqui, Tudo é energia, né? Tudo no cosmos, tudo tem a mesma questão anatômica, né? Só que uns têm mais átomos condensados, outros menos, mas tudo vem desse átomo, dessas partículas, essas mônadas, que vai diminuindo o átomo e vai virando essas mônadas, tudo isso é o que a gente faz parte, sim, eu também concordo com isso, mas, no meu ponto de vista, existe uma força criadora, não estou dizendo que é um homem que fica lá em cima, de barba branca, não, tem uma potência de uma força que é algo que aqui, com esse aparelho, com essa mente, com toda essa matrix, a gente não consegue acessar, né? A não ser assim, através do eu superior, através da conexão com essa estado de ser, essa inteira divino, que todo mundo, cada um fala uma coisa, né? Enfim. Eu ainda acredito que tem, assim, essa questão, cada um, quando volta, né, volta para essa criação, para essa força maior, né? Apesar de ser todos um, está aqui na individualidade. Mas é um assunto que, por mais que a gente estuda, ninguém tem como
dar 100% de certeza, né? A gente fica assim, cada um E nunca vai ter, Aline, nunca vai ter. Por mais que a gente estude, a gente nunca vai chegar a um consenso ou a uma conclusão. Eu acredito que cada vez quando a gente for evoluindo, né? Porque eu acho que o nosso intuito é esse, é evoluindo espiritualmente, né? A sua alma, ela vai mudando de dimensões. Eu acho que a gente nunca vai chegar a lugar nenhum e nunca vai descobrir o que é realmente o que é o que é. Então, por isso cada um fica assim, eu estou dando a minha opinião, você a sua. Mas eu acredito sim, né? Já perguntaram, você acha que Jesus viveu aqui mesmo? Eu acredito que sim, porque eu também acredito. Eu acredito que as pessoas daquela época, por mais que tenha tradução, por mais que teve, você falou dos escribas, por mais que não foi Jesus, foi os discípulos, e pode ter tido um monte de coisa que não está aqui ainda, mas o que está é muito, gente, naquela época, dificilmente alguém teria essa consciência que ele tem, que hoje a gente ainda fala, e a gente ainda se admira com essa consciência, né? Então, imagina lá atrás, né? Ele é, né? Uma consciência elevada, eu não lembro de que dimensão que ele era, nona dimensão, sei lá, que ele veio para cá exatamente para tentar disseminar o amor mesmo, né? Que era o que a gente precisava, ou melhor, o que a gente precisa até hoje. Só que ninguém entendeu, né? Infelizmente, as pessoas foram muito poucas as que entenderam a missão dele aqui. E, na época, ele tinha que falar por parábolas, porque não tinha como ele falar as coisas, os caras não iam entender. Hoje em dia, o povo já não entende, imagina naquela época, né? Aí que não ia entender mesmo. Mas eu acredito, sim, que ele esteve aqui, que ele veio com uma missão muito linda, mas que, infelizmente, ninguém entendeu. Quando você fala, eu lembro, e eu sempre acho engraçado, porque eu fico me imaginando Jesus, né? Toda a consciência que ele tinha. E aquele Pedro lá, depois de ficar 3 anos estudando com ele, na hora que ele tá lá no Monte Sinai, que tá chegando, o Judas trai ele e vem lá os soldados, né? E o Pedro ainda vai e corta a orelha do outro, daí, tipo, Jesus, não, Pedro, não, 3 anos ele lá ensinando, e o Pedro era o mais explosivo, né? Eu tinha dificuldade de entender as coisas. Ele falava, Jesus, não entendo o que você está falando. Eu tinha dificuldade, né? Tanto é que foi ele, né, que Jesus falou que ele não ia negar. Ele falou, não, imagina, nunca. Então, assim, a dificuldade até dos discípulos que estavam com ele, a vibração dele era uma vibração estranha, ficou no planeta, né? O que a gente estuda, quem acredita nisso, que estuda, ele trouxe uma vibração que mudou o planeta, né? A vibração dele elevou. Devia ser uma coisa, assim, alucinante estar do lado dele. Fora do comum. Os caras viveu com ele. Estava ali 3 anos com a vibração, aprendendo. E ainda tinha essa dificuldade, ainda o Judas foi lá e traiu ele, enfim. Então, imagina. É muito estudo, você aceitar realmente o que você está falando, essa potencialidade para levar para o outro, e sempre o outro, né, gente? Tudo que a gente aprende é o que nós estamos fazendo aqui. A gente estuda, aprende, vai levar para quem? Para outras pessoas. É sempre assim. Mas é meio complicado a gente levar para outras pessoas. O povo, às vezes, é muito bitoladinho e não entende muito, não, as coisas que a gente fala, às vezes. Mas vai levar para o outro que está ali na frequência que está querendo, né? Porque, querendo ou não, a gente está pensando um pouco fora da casinha, né? Nós não estamos ali naquele negócio muito cartesiano, então não é todo mundo que entende. E tem muita gente que... Tem gente que também não concorda com nós, porque também é questão religiosa, a gente está aqui fora de religião, né? Quando entra a religião, pode ser outras coisas. Eu não sou de nenhuma religião, mas eu sou cristã, né? Então... eu também não, mas eu acredito em Jesus Cristo. Então... cristã. Gosto desse... Um dia eu até quase briguei não, né? Eu só falei a minha opinião.
Eu estava conversando com uma moça que ela falou, não, porque nós cristãos, e ela é evangélica. Aí eu falei para ela, olha, você me desculpe, você quer dizer vocês evangélicos. Ela ficou me olhando, eu falei, porque eu também sou cristã, só que eu não sigo nenhuma religião, mas eu sou cristã porque eu acredito em Cristo. Quem é cristão, acredita em Jesus Cristo. Só que independente de você ser católico, protestante, sei lá, evangélico, todo mundo é cristão. Ela falou, você está certa. Eu falei, bom, desculpa, mas é a minha opinião, né? Porque ela, não, nós cristãos. Eu falei, não, peraí. Vem não, vem não. Então, e Sandra, Isabel, vocês querem falar mais alguma coisa para a gente ir encerrando? Só eu que falo. Não, pode falar, sem problema nenhum. Não, chega. A gente tem que conversar. Mas Deixa se vocês quiserem falar alguma coisa, né, que passa muito rápido, ao tempo já passou, gente. Sim. Eu entendo assim, eu acho que cada um tem eu concordo com a Aline, eu acho que eu acho que Deus está dentro de cada um de nós, né? Mas é uma conexão com o superior, eu também acredito nisso, né? Eu acho que cada um tem a sua conexão, uns passam muito longe, outros estão mais perto, enfim, né? Que eu acho que também tem a ver muito com a fé. E eu acho assim, cada um tem um tempo de aprender, né? Eu, mesmo naquela época com Jesus e agora também, às vezes, que nem outro dia eu escutei, falando isso, que às vezes a gente quer tanto passar as coisas boas para as pessoas, e você fala, nossa, eu tô tentando tanto e a pessoa não entende, mas é porque às vezes a pessoa tem que passar por determinadas coisas para poder aprender outras tantas, né? Cada um tem o seu tempo de entender, porque tem que passar por determinadas coisas para entender melhor, de repente, sim, o raciocínio de agora não vai ser daqui um tempo, enfim. Eu acredito nisso também, eu acho que cada um tem um tempo de entendimento, né? E vai ter que passar por algumas coisas até ter esse entendimento claro para consertar ou pensar de outras formas, agir de maneira diferente, né? É isso. E que a gente também não sabe se o nosso entendimento é o certo ou não, né? Então, sim, com certeza. cada um enxerga a coisa de um jeito, de uma forma. Exatamente. É isso. E Mas também. Pode falar. Mas eu acho que em tudo nós temos concordo com a mesma ideia, de que ele é o divino, né? E eu acho que nem falar isso daí, que tudo será acrescentado, eu acho que é mais em paz, em harmonia, sabe, em concordância, né, um com o outro, porque quem está conectado com ele tem, né? Quem é difícil mesmo, a gente tem que lutar muito, né? Se conectar o tempo todo com ele. Às vezes a gente sai fora, não tem jeito. Mas eu acho que é isso que ele quer dizer, né? Que quem está conectado com ele tem mais, assim, mais calma, mais paciência, mais empatia, não é? Não se revolta tanto, não tem tanta ansiedade, não tem tanto desespero pelas coisas. Quando acontece alguma coisa, não se desespera muito, vai mais no, sim, na calma. Eu acho que também isso envolve essa passagem que a Aline leu para a gente, né? Que tudo mais vos será acrescentado, né? Eu acho que é isso. Então, quando me veio agora também, né? Vamos supor, buscar primeiro o reino dos céus e tudo lhe será dado. Se a gente vê ele sempre colocava o pai, mas é porque até hoje tem patriarcado, machismo, mas a gente sabe que eu gosto de falar essa criação divina porque é tanto feminino como masculino, né? Toda essa energia. Mas ele sempre se colocou em fé. Tanto é que ele fazia os milagres e ele mesmo falava, eu não lembro a passagem agora, mas ele mesmo falava. Perguntaram para ele, né, se aquele homem que estava cego lá há tantos anos e tentando a cura lá naquela fonte que ficava lá em frente tentando a cura,
se era problema do pai, era, né, castigo dos pais, tal, os pais fizeram alguma coisa, os avós, e ele falou assim, ele está aqui para que o Filho do Homem seja reconhecido. Então, os milagres era para que ele fosse reconhecido, e ele se colocava se fosse da vontade do Pai. Então, eu acho que está, né, nessa ligação. O reino dos céus é justamente isso, é você ir buscar essa fé, você primeiro, como a Mônica falou, você ter essa potência, você saber disso, você ter fé em você, se colocar à disposição para algo, né, para algo maior, e se tiver que ser, seja o que você quiser, porque a gente merece viver o que a gente quiser. Você quer ter uma casa, então se você tiver essa conexão, a sua potencialidade, colocar, soltar e ter a fé na criação divina, tudo vai ser dado para você, nada vai ser negado, entende? É só a gente realmente ter essa fé e aceitar que a gente merece isso. Como que vai ser? Aí vai vindo. Que nem no caso dele, ele falava, ó, vai tal lugar que tal pessoa vai, e eles ficavam assim, mas a gente vai sair sem comida, sem nada. Vai e lá vão te dar abrigo, lá vão te dar. Ele tinha essa fé, entendeu? Que ia ter. Como? Ele não falava, mas ele sabia que ia ter. E aí caminhava, chegava lá e se movimentava, né? E acontecia. Isso é o que a lei da atração fala, né? Você tem que pedir o que você quer. O que, tudo bem. Agora, o como não importa para você. O como, o universo que sabe como que vai chegar até você. Exatamente isso que ele fazia, né? Vai que a coisa vai se arranjar. A lei da atração é aquele livro O Segredo? Tem vários, né? Tem várias coisas que falam de lei da atração. Né? Esse aí é um ponto que daí eu não Segredo nunca li. sabe. Até hoje, se o segredo, eu não descobri bem qual é o segredo. Mas enfim. Tem muita coisa, né? Além disso, além disso. Mas, enfim, para mim, o meu interessante ponto de vista é isso, é você aceitar que você merece ter fé que vai chegar. Mas, como todos nós temos os pensamentos, e a gente muitas vezes aceita que esses pensamentos são verdade, que não vai dar certo, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e que vai faltar, e que isso, e que aquilo, e a preocupação, aí você se distancia do que merece, se conecta com a falta, com o que você não tem, com a escassez, e aí é isso que você vai vivendo, e aí vira uma bola de neve. Muito trabalho terapêutico, muita coisa, que todo mundo está aí com sua mochilinha. Ficou lá fora a mochilinha para a gente conversar, depois a gente pega a mochilinha e vai continuar aqui. Não tem jeito. Para a gente continuar aí. Eu não quero mais a mochilinha, não. Ela tá lá Muitos fora. desafios, muitos crescimentos, terapia e tudo mais. Com certeza. Coisa que não vai faltar. Eu não quero minha mochilinha, não, Aline, viu? Hã? Eu não quero pegar minha mochilinha, não. Ela tá lá na rua. E eu Deixa não coloquei em frente à casa de ninguém. Eu coloquei lá na esquina. Deixa o lixeiro passar e pegar, falar assim, lixeiro, leva que é tua. Leva, joga aí, leva embora. Leva que é tua. Mas aí, muito bom, né? O lixeiro volta, daí você pensa, ela volta para as costas, né? Automático. Não volta. Não. Não pensa mais. Aí, se você não pensar, volta. Pensou, a mochila volta para as costas. Ai, gente. Essa história de fazer tudo com pensamento positivo é demais, né? Eu lembro que a Aline me falou assim há muito tempo, quando eu comecei a dirigir, ela falou assim, mãe, vai mentalizando, que eu tinha medo de não achar lugar para estacionar e me perder, né? Porque se perder é tudo. Daí ela falou, vai mentalizando, mas sai de casa, a hora que você começar a se arrumar, já vai mentalizando, aquele lugar é meu, eu vou chegar, ela vai estar lá. Nossa, quantas vezes eu fui direto, o lugar estava lá para mim. Parece assim, que é um testemunho até mentiroso, mas é realmente verdade. Tem coisas que é inacreditável. Coisa que ninguém acredita. Também no feriado que nós saímos lá da praia, feriado 21 de abril.
né? Foi todos aqueles dias. Aí a gente ia voltar justo no dia que ia voltar todo mundo. Ele falando que ia dar 4 horas, que nós ia chegar às 5 horas da manhã. Eu falei, nós vamos chegar em 2 horas em casa, menos de 9 horas nós vamos estar lá. Ele veio, foi o dia que ele veio mais rápido. Ele chegou em 2 horas e 5 minutos, certinho aqui em casa. Antes das 9, bem antes. Eu falei, tá vendo, Carlinhos? Meu pensamento é tudo. Daí eu piso, né? É a lei da atração, tá vendo? A lei da atração. Criando as suas realidades. É realidade. Você sai pensando, aquele pensamento vai dar, eu vou conseguir, vai ser? Gente. É isso que ele Agora faz. faz isso para a loteria, por favor, dá um Ah, a número. loteria não sei, é ele que faz o local, é ele que vai atrás de loteria. Não, É eu seu quero. pai. Não, gente, Então, gente. é o seu merecimento, Aline. Então, a gente merece, eu mereço viver de renda. Eu quero viver de renda. Eu vou mentalizar também, Aline, para ver se eu vivo de renda, viu? Tá, Isso. mentaliza, eu aceito, já aceitei, mas eu quero os números da loteria para a gente também. O pai está fazendo um estudo aí completo de. Ele está aqui dando risada. Um estudo completo aí da loteria, porque ele fala: vou lá jogar, que tá não sei quanto, e eu vou jogar, não sei o que lá. Isso daí a vida inteira. Mas um dia ele ganha, se Deus quiser. Né? Ó, é muito bom conversar com vocês, mas já está dando tempo. É gostoso mesmo. Obrigado pelos ensinamentos. Ficam com Deus. Pensamento positivo, fé em Deus e pé na tábua, né? Com Então, certeza. boa noite, beijo. E aí, o próximo encontro, só Jesus que vai saber o tema, né? Que daí nós vamos sentindo, é sempre o grupo, né? Quem vem para cá no estudo, eu sei que tem uma energia e cada encontro é dessa forma, mas sempre traz uma base, né? Sempre traz uma passagem, alguma coisa para a gente conversar. E outra coisa, só para finalizar, que eu acho muito interessante, é que eles falam muito sobre genética, não é genética, ancestralidade, né? Na Bíblia, que fulano de tal era filho de fulano de tal, fulano de tal. E aí, os descendentes de Jesus, Salomão e o rei Davi é descendente de Jesus, né? Eu achei isso muito interessante, é da família de Jesus, né? Quando você vai ver na Bíblia, eles são da família de Jesus, e a maioria, o José que era escravo lá, o José do Egito também, quando você vai ver esse pessoal da Bíblia que era muito sábio, que era profeta, a maioria é tudo da família de Jesus, tudo os antepassados dele. Eu acho isso muito interessante. Interessante. Vamos ver o que vai ser. Eu vou anotar aqui. A árvore genealógica dele, a gente fica sabendo. Ai. Eu vou anotando, porque depois me conecto. Vamos ver o que vai ser, né, para o próximo ponto. Porque isso veio na minha cabeça agora, que eu achei muito. Quando eu descobri, eu falei, gente, que louco! Muitos profetas, você vai vendo lá, e eles são da família Isaías, e tudo da família de Jesus. Mas, enfim, meninas, gratidão pela troca, muita gratidão, novamente, por esse encontro que é tão gostoso, tão bonito. E, para quem também está assistindo no YouTube, dá um like, ajuda a gente, compartilha, né, fazer todo esse movimento, né, eu tenho que falar no começo, mas esqueço, enfim, você está assistindo, façam isso para ajudar mais pessoas a ter esse conhecimento. E é isso, meninas, uma linda noite, até o próximo. Beijos para todas, boa semana. Tchau. Beijo.